tão jovem ainda, né? Vamos dizer jovem, está na adolescência, é isso mesmo. A nossa igreja no bairro Nazaré no ano que vem ela completa 40 anos de emancipada, mais 50 de começo de trabalho. Nós começamos o trabalho lá bem pequenininho, em 77, eu estava vindo para Belo Horizonte em 76, com 16 anos. Em 77 começou-se o trabalho lá no bairro Nazaré, e aí em 87, exatamente 10 anos depois, o trabalho foi organizado em emancipado de igreja pelo presbitério Belo Horizonte. Obrigado, irmão. Então, que alegria estar aqui e vendo o trabalho também de Dionísio bem de perto, né? Glória a Deus por isso. Eu vou aproveitar aqui o mês de maio, ao ensejo do mês de maio, nós vamos fazer uma palavra aqui, especialmente para os pais, né? Para os pais. Eu espero que vocês aqui sejam cada vez mais aliancistas, pactuais. Às vezes nós criticamos muito irmãos nossos de outra denominação que são antipedobatistas, né? Antibatismo infantil, mas às vezes nós não somos assim, embora nós digamos que somos pactuais e aliancistas, nós não somos tão assim arraigados, né? Nós, por exemplo, dizemos que nós cremos nós cremos na continuidade pactual, tá? Uma continuidade na qual Páscoa vira ceia do Senhor e circuncisão vira batismo. Nós cremos nessa continuidade pactual, mas talvez de maneira prática nós não tenhamos amado tanto isso, né? Não temos nos fundamentado tanto na prática mesmo dessa teologia pactual continuada. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê como que o pacto continua tendo a sua continuidade e continua tendo a sua transmissão, né? Você olha, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 7, verso 14, o marido crente santifica a mulher não crente, e a mulher crente santifica o marido não crente, porque de outra sorte vossos filhos seriam imundos, porém são santos. Então a gente percebe no Novo Testamento essa continuidade da transmissão pactual, mesmo quando tem um dentro de casa. Isso de maneira alguma justifica o casamento em julgo desigual. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7, casou, quer viver, não separe, jamais, né? Mas se um dia se enviuvar-se, case no Senhor. Então já fechou a porta, né? Se case no Senhor, então, mas ainda que num casamento desse, em julgo desigual, tendo alguém crente ali, então o pacto é comunicado, tá? Pelo pai ou pela mãe aos filhos, né? Deveria ser assim, né? Precisaria ser assim, né? Eu queria ler aqui um dos salmos que eu compartilhei tempos atrás lá na igreja, só que eu compartilhei em fragmentos, né? Eu trouxe várias pastorais matutinas, mas eu quero trazer só uma delas aqui. É o segundo salmo maior da Escritura. O primeiro tem 176 versos. Vocês sabem? Que é o salmo 119. O segundo maior em versos tem 72 versos. É o 78. Tá? O 78, então, é o segundo maior salmo da Escritura, né? Em versos aí tem 72 versículos. Mas eu quero trabalhar apenas aqui o prefácio. Eu vou dizer que é o prefácio, tá? Do Salmo 78, do verso 1 até o verso 8. Então nós vamos abrir aqui e ler 78, e até tem um marca-passo, uma marca-bíblia aqui. Parei aqui com a minha esposa, né? O Salmo 78, né? Na leitura que a gente faz em conjunto, né? Separadamente tem as leituras próprias, mas aqui a gente está lendo agora os Salmos. Então, do verso 1 até o verso 8, vamos alternar aqui, eu vou ler os versos ímpares, os irmãos, os pais.
é um salmo de Asaf, né? Então nós temos assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu o testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem ao seu testemunho, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas de observassem os mandamentos. e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Deus abençoe essa palavra lida, né? O Elisecao já orou por nós aqui. A ideia do salmo todinho, irmãos, 78, eu chamei de um comprometimento pactual de geração em geração, tá? Esse é o meu tema do salmo todo. Mas eu vou pegar apenas, digamos assim, uma estrofe, né? Do salmo todo, que eu expus em vários momentos, mas eu vou pegar o preâmbulo, né? O prefácio de todo o salmo. Eu vou chamar todo o salmo desse comprometimento pactual de geração em geração. A ideia aqui é: passa para frente, passa para frente. E essa ideia do passa para frente é tão importante, porque junto com ela, passa para frente aquilo que é bom, para você não repetir aquilo que é mal. Isso a gente pode ver depois, lá na frente, em 1 Coríntios capítulo 10, eu vou ler com vocês alguns versos lá na frente, 1 Coríntios capítulo 10. Então, passa para frente, exatamente para você não repetir os mesmos erros do passado, né? Nós temos aqui um Asaf, a gente pode ser alguém mesmo da época de Davi, porque Davi levantou Jedutum, Asaf, Etan, ele levantou vários cantores, organizou o culto, mandou fabricar um tantão de instrumentos, organizou os turnos, né? Entre os levitas, para que eles tocassem, cantassem. Tem música na igreja, viu? E tem instrumento também, porque Davi fabricou um tantão. Então, e aí você tem aqui o Asaf, alguém da descendência dele, né? Com um grande conhecimento das Escrituras. Por que um grande conhecimento das Escrituras? Porque ele vai fazer uma apanhada aqui que recapitula um pouco a história de Israel do Egito, né? Até os reis, tá? Então, do Egito até Salomão, ele vai, aqui ele recapitula a história. Então, já dissemos aqui que esse aqui é o segundo salmo maior das Escrituras. Se você ler assim, tranquilamente o Salmo 78, você vai deparar com altos e baixos, altos e baixos. Interessante que o salmista começa detonando Efraim e termina com Judá. Efraim era o reino do norte, que primeiramente se rebelou contra Deus, né? E o reino do sul é o remanescente de onde vivia o rei, a descendência do nosso Redentor. Ele começa com Efraim, o reino que foi para o norte depois de Roboão, né? Roboão e tal, e termina lá em Judá, com alto e baixo, né? Mas a nota talvez mais significativa e de muita esperança você pode ter lá nos versículos finais 70 e 72. Vamos ler comigo? Pega aí, vira sua página, os versículos 70 e 72, uma nota de esperança que nós temos aí para esse comprometimento pactual de geração em geração, né? Olha que legal. Vamos então terminando nos reis. Começa no Êxodo, termina nos reis. Lemos? Também escolheu Davi, seu servo, e o tomou dos retiros das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e de suas crias,
para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Então você encontra esses altos e baixos um governo que encontrou estabilidade. O governo davídico, né? Restauração do sacerdócio, restauração dos profetas, estabilidade real, domínio sobre todos os inimigos à volta, muita paz no tempo de Davi, que é uma espécie de quê? De reino do Messias. O Davi é um tipo de Cristo, né? Tem suas falhas, pecou contra Deus, mas foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele termina aí, meus irmãos. Mas o que ele coloca nos altos e baixos do Salmo 78, como é que Israel pode rejeitar um pai tão bondoso, que o conduziu o tempo inteiro por aquele deserto, na época dos juízos? Como é que Israel pode assim ser tão ingrato para com aquele que o ajudou, que o redimiu? Então, os 8 primeiros versos, aqui segundo os nossos bons comentaristas, são uma espécie de preâmbulo, de prefácio. Se você pegar o Salmo também assim, mais pormenorizadamente, você vai ver. Então, contra Efraim, depois, experiência no deserto, juízo, misericórdia. Depois, experiência no deserto, de novo, juízo, misericórdia. E aí, promessa de dar. Esse é o enredo do Salmo 78, por isso, altos e baixos, mas ao mesmo tempo muita misericórdia do nosso Deus. E aqui então nós temos, em todo esse propósito do Salmo, mostrando nesses primeiros 8 versículos, de pai para filho, né? Então, os pais aqui são comprometidos com o pacto eterno. Não é um pacto simplesmente temporal, mas é o pacto do Cristo de todos os tempos. É o Cristo que vinha nas sombras. Os 3 ofícios, profeta, sacerdote e reis. Mas o Cristo que vem nas sombras, que agora se apresenta na substância, no real, não mais sombra, mas é o mesmo pacto. E é o nosso hoje aqui. O nosso, a gente não pode perder isso de vista jamais. Às vezes a igreja precisa sempre falar sobre o pacto, sempre resgatar a aliança, né? Então eu começo aqui, especialmente essa estrofe de 1 a 8, usando a expressão que é muito proverbial: corre pior do que notícia ruim. Vocês já conhecem essa expressão? Corre pior do que notícia ruim? Muito bem. Se tem muitas coisas que correm pior do que notícia ruim, por que a gente não pode também lutar pelas coisas boas para ver se elas pegam? E quando eu preguei esse salmo lá, eu me lembrei do Sérgio, porque todo final de ano, dia 31, a gente faz uma campanha lá no culto de 31 da virada. A gente convida todos à frente, a gente já faz muitos anos, né? Todos aqueles que conseguiram ler a Bíblia toda, ou pelo menos um dos testamentos, tá? Chamamos à frente. E teve um momento no conselho, talvez uns 3 anos, mais ou menos, há uns 3 anos, eu falei assim: mas vamos sair aqui, eles não vão achar que a gente está forçando a barra, é legalista para aparecer. Aí os Sérgio falaram assim: alto lá, pastor, alto lá. Isso é coisa boa. Isso é notícia boa, isso é coisa boa. Nós não estamos fazendo isso para aparecer, não. Nós estamos emulando a igreja a ler mais as escrituras. E cada vez mais o coro engrossa. Está aumentando, né? Coisa boa, a gente precisa passar para frente e não ter medo de passar essas coisas boas para frente. Então, o primeiro momento aqui para nós pensarmos: passar adiante é responsabilidade dos pais. Nós não podemos terceirizar as boas notícias do pacto da aliança à igreja, à escola, ao governo. Nós reclamamos muito dessas instituições, especialmente o governo, mais recentemente, né? Ontem lá no encontro da família na Veneza, nossa igreja se controlava. Eu também tratei muito desses temas lá de problema da falta do exercício do ofício de governo hoje da igreja, porque você tem o Cristo da história na sombra
com tríplice ofício: profeta, sacerdote e reis. Mas agora, como Jesus encarna nele o tríplice ofício, então cabeça não desliga de corpo. A igreja é corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Então a igreja é profeta, sacerdote e rei. E a minha reclamação lá ontem, na minha palestra para a igreja, é que nós não temos exercido bem o nosso ofício de governo, de governar bem a nossa casa, a nossa igreja, e depois a gente reclama do governo da escola, do governo do país. A gente tem que reclamar mesmo, mas a gente não pode terceirizar o que precisa começar dentro de casa, meus irmãos. Os pais são responsáveis pela comunicação pactual de pai para filho, né? Então, é interessante, desde que o Senhor instituiu um povo para si mesmo, ele sempre teve Abraão, Isaac e Jacó, a semente sempre do Redentor foi mantida. Mas tem um momento que esse povo, mais que institucionalmente, vira a igreja, no deserto, com a confecção do tabernáculo, a organização do culto, os levitas, né? E foi ali, inclusive a partir do Sinai, que Deus deu as suas leis. E aí, desde que Deus instituiu o seu povo no deserto, com o advento da lei do Sinai, meus irmãos, aí essa ideia da responsabilidade de passar de pai para filho do pacto, ela é retomada. Se você pega Deuteronômio capítulo 6, de 1 a 4, depois repete a mesma coisa no capítulo 11, de 18 a 21, né? Estas palavras estarão no teu coração. De quem? Dos pais. Primeiro no teu coração, e tu falarás delas para os seus filhos, em tua casa, sentado, andando pelo caminho, ou deitado, ou levantado, tu as escreverás nos umbrais, né? Nas tuas portas e tal. Então, estarão no teu coração, primeiramente dos pais. Palavrinha interessante ali, né? Eu gosto muito de Inculcar mesmo no coração dos filhos, né? Para eles memorizarem isso, para eles assimilarem bem. Então a gente perde isso de vista. A gente tem visto, por exemplo, como tem sido a comunicação das ideias erradas de Maomé, de pai para filho, né? Os meninos às vezes apanham tendo que decorar o Alcorão, a ponto de, em lugares mais assim, onde o islamismo é mais radical, os meninos podem se tornar bem homens bombas, porque o discipulado é muito bom, e às vezes a gente não faz isso, passando de pai para filho. Essa aliança tem que estar no nosso coração, em primeiro lugar, e passar isso para valer, e colocar nas mentes deles, né? Vamos ver o versículo 6 aí do Salmo 78, você tem aí? Vamos ver juntos? O verso 6, pode ler enquanto eu estou tomando água aqui. a fim de que a nova geração os conhecesse. Muito bem, a fim de que a nova geração os conhecesse, né? Aí você depara aqui com Deuteronômio 29. Eu tenho certeza que alguns aqui têm uma ideia do que tem lá em Deuteronômio 29, né? Porque alguns da igreja sempre dizem: "Ô pastor, é meio, né, pastor? É verdade, né? As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, mas as coisas encobertas Deus nos revelou, né?" Às vezes a gente usa isso como argumento, Sérgio, só para dizer assim: "Não, que coisa difícil na Bíblia." Não é esse o objetivo de Deuteronômio 29. Se você ler todo o Deuteronômio 29, o que o texto diz? A palavra está diante de vocês, não é mistério, está aberta. Não use esse verso apenas para você evangelizar e dizer para alguns assim: "Olha, não, mas as coisas cobertas pertencem a Deus, né, e tal." Não é esse o objetivo, para fazer apologia, mas é para dizer o que vem antes do Salmo. Mas as coisas claras, descobertas, estão patentes aos nossos olhos. Então, assim, à vontade, agudo. Esse que é o objetivo do Deuteronômio 29, né?
Mas são claras para nós. Tem que usar isso. Imergir o coração nisso mesmo, para valer. Na Escritura, né? Na Escritura. Então, é interessante que agora, quando o salmista escreve isso aqui, reverendo Zé Carlos, nós já temos uma tradição escrita. Mas outrora, antes da Bíblia, mesmo da Bíblia veterotestamentária, a tradição era oral, de pai para filho. Então, o Adão vai passar lá para o Sete, por exemplo, Enos, e aí vai, né? O Abraão passa para Isaac para Jacó, de pai para filho, a tradição mais oral, porque o verso 3 fala assim: o que nos contaram nossos pais, era a tradição mais oral, né? De pai para filho, eles contavam, meus irmãos. Mas agora nós temos aqui, nós somos privilegiados, porque Ele nos deu as suas leis, o seu manual, a sua palavra toda escrita, era oral. Agora não tem escrita. Olha o versículo 5, vamos ver o verso 5, todos juntos? Leamos? E testemunha de Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Então Ele nos deu alguma coisa já escrita. Nós temos alguma coisa agora registrada. Quando Asaf escreve aqui, já tinham muitos e muitos livros, né, escritos, né, especialmente a lei do Senhor, já bastaria. O Pentateuco já seria o suficiente, não é mesmo? Então, é interessante como que a gente tem isso aqui agora, a palavra, ela está na nossa mão, meus irmãos. E se ela não está em papel, mas ela está no celular, no computador, ela está de qualquer maneira, né? De maneira que ninguém mais hoje tem desculpa, se bem que eu sou mais tradicional, conservador, eu acho que você deveria trazer a Escritura para a igreja, porque no celular você pode ser tentado a observar outras coisas, né? Isso pode competir na sua leitura mais atenciosa à palavra de Deus, né? Você não deve competir nada com Deus, especialmente quando você está lendo a palavra dele. Então as Escrituras não estão longe de nós. Quando o apóstolo Paulo escreve Romanos, no capítulo 10, né, ele fala assim que Deus elege. No capítulo 9, eleição purinha, né? Romanos. Mas chega no 10, Deus fala o modo como Deus elege, o método como as pessoas vão ser salvas. Então Deus elege pessoas, os capítulos anteriores de Romanos, mas no capítulo 10 de Romanos, nós temos Deus elegendo o método, a pregação, a palavra. E quando Paulo fala assim, a palavra não está longe de vocês, ele vai citar o Pentateuco de Moisés, né? Então, como ouvirão se não há quem pregue, né? E Paulo vai dizer assim, então, que a palavra está bem pertinho de nós, meus irmãos. E o que a gente percebe é que muitos entre nós, os crentes, né, as Escrituras de fato estão lá fisicamente apenas para enfeitar, né? E alguns até para no Salmo 91, quem sabe no Salmo 23, né? E fica empoeirada. Eu tenho falado lá na nossa igreja que é bom quando a gente estraga a Bíblia para comprar outra. A minha só não estragou ainda porque um seminarista lá bondoso, a esposa dele costurava umas capas e já formou ano passado, atrasado. Ela me deu uma capa para protegida aqui. Mas a Bíblia tem que estragar mesmo. Você comprar outra. Você comprar outra, você folhear, você colocar o seu coração mesmo para valer na Escritura. Estamos conversando agora no Sérgio e eu no carro. Eu fico com dificuldades com pregadores que dizem o seguinte: olha, muitos leem a Bíblia, né? Mas não levam Deus a sério. Eu não falo isso no púlpito, porque o pessoal já não lê mesmo. Aí vai assim, tá vendo? O pastor falou, não é nem para ler, para entender. Não é isso, né? Eu falei com o Sérgio também, de alguém que falou comigo há tempos lá em Nazaré. Não, pastor, você está falando de dízimo aí, tem muitos dizimistas aqui e tal, que são hipócritas. Então dê o dízimo e não seja hipócrita.
a Bíblia, não seja hipócrita, meu irmão. Mas esse argumento não vale. Você vai estar desanimando o povo, ele já não lê mesmo. Olha que interessante. Então, o verso 5, eles têm os estatutos do Senhor. O que eu prego é que não deveria haver nenhuma lacuna entre uma geração e a outra geração, mas lamentavelmente tem havido. Quando eu olho para a geração do meu avô, que se converteu ainda na juventude, lá na roça, então vem seus filhos e vem netos, mas agora eu estou triste com os bisnetos. Eu estou muito triste, né? Parece que aquele elan vem se perdendo. Aquele elo vem se perdendo. Em algum momento da caminhada, alguns filhos, genros, sonoras, alguém então se perdeu aí pactualmente. E aí agora eu tive vergonha de alguns talentos nossos. Vergonha. Lamentavelmente. Mas não deveria haver essa lacuna, meus irmãos, de geração e geração. É exatamente como a circuncisão, né? Passa de pai para filho. Por que eu estou falando de circuncisão? O homem era circuncidado, é o sinal pactual, porque o homem é o transmissor da raça pactual, né? As mulheres não se circuncidam, é óbvio, mas a mulher que se casasse com um incircunciso, é chamada de circuncisa, porque a circuncisão dele valia para ele e para os filhos. A ideia de passar então de pai para filho, meus irmãos, é como a circuncisão, esse sinal da aliança. Então, o que a gente está aprendendo aqui? Se aprende tantas coisas erradas com muita facilidade, por que nós não podemos ensinar com maior frequência as coisas corretas? Nós temos que ensinar as coisas corretas, né? Irmãos, e é interessante que as coisas erradas, elas têm uma facilidade em sua propagação, é diferente das coisas positivas, né? Isso já foi, por exemplo, objeto de estudo, né? Há muitos anos eu fiz um curso sobre diplomacia com um pastor que lá dos Estados Unidos, e ele falou que como que no comércio é assim. Se você tem alguém insatisfeito com o produto, ele faz mais uns 10 discípulos. Mas se tem alguém satisfeito, ele faz mais uns 3 ou 4 só. É impressionante. Então a gente precisa aproveitar todo o tempo necessário para propagarmos o pacto, né, com a meninada, enquanto a meninada pode absorver o máximo possível, para dar consecução à aliança. É muito triste a gente ter essas lacunas, meus irmãos, entre geração e geração. Esse é o primeiro ponto que eu trago aqui para os irmãos pensarem bem, nessa transmissão aqui, pactual, né, de pai para filho. Mas eu queria ainda pensar, um outro momento aqui nessa mensagem, afirmando que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu estou citando aqui Romanos, mas eu estou citando Salmo 78 também. Se você perceber bem aqui, ouvir, é uma expressão muito forte aqui. E esse ouvir, inclusive, nos faz lembrar do Shema de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O Shema era tão importante para os hebreus, hebraicos, que eles costumavam até carregar porções pequenas, né, e pendurar na roupa, né, dessa porção aí. Ouve, Shema. E aqui nós temos, olha o que nós temos no verso 3, vamos ler juntos, verso 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Para contar, não se conta apenas em mímica. É mais difícil, né? Pode até que a gente assimile por mímica, né? Mas contar é muito mais apropriado, é muito mais poderoso, né? Poderosa a influência. Então, o apóstolo Paulo fala também que a fé vem pelo ouvido, está lá em Romanos 10, versículo 17. E por muitos anos, Zé Carlos, eu preguei uma bobagem, falando assim: olha, pregue, e se necessário for, use palavras. Que bobagem! Assim, o que dizer assim,
dê seu testemunho, tá? Se precisar, vocês falam, não, prega a palavra. E dê um bom testemunho. Prega a palavra, até a voz de Deus, né? As pessoas precisam ouvir mesmo a palavra de Deus. Hoje você tem muitas ONGs, né? E às vezes até ONGs eclesiásticas tentando ação social, obras de verdade, na tentativa de evangelizar. E a gente está vendo que é um tiro no pé. Eu não sou contra a gente exercer misericórdia na igreja, mas o que a igreja deve pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Nós não somos uma ONG. Se necessário for, nós vamos usar misericórdia, vamos usar recursos da igreja para acudir. Mas, irmãos, eu já li muitos livros sobre isso, né? Há muitos anos eu dei uma palestra sobre evangelização de um livro do Batista, Evangelismo Eficiente, né? E lá tem o autor é John Lucas, e ele fala de uma filantropia que estava reunida num congresso para fazer misericórdia, e de repente ele falou assim, vamos fazer misericórdia na prática, vamos lá na rua ver o que a gente pode fazer. E acharam um homem lá na sarjeta, no meio da rua, e o trouxeram, vestiram, deram-lhe banho, vestiram-lhe tal, deram de comer, e aí, antes de terminar a conferência, aquele outro estava no mesmo lugar de novo. Eu sei que a gente precisa fazer bem na igreja, mas a missão principal da igreja é fazer com que ouçam. Eles não se converterão se não ouvirem. É o método que Deus escolheu para chamar os eleitos dele. Então fala tempo e fora de tempo. Aproveita as oportunidades, né? Então o verso 3 nos fala sobre isso aí. A história do povo de Deus tinha que ser contada e recontada. Olha o versículo 2 agora. Vamos ler? Abelei. Muito bem. É interessante esta palavra aí. Parábola é colocar alguma coisa ao lado de, né? Uma ilustração. Então, eu vou ilustrar. Eu vou falar e vou ilustrando a palavra, como é que aconteceu a história da redenção, né? E aí é tão interessante, meus irmãos, que um comentário chamado Alan Harmon disse o seguinte, que a ideia aqui de contar para frente não é algo assim muito pequenininho, é algo extenso, mais amplo, né? Mais do que meros ditos de verdade em geral, é para mesmo para contar o Evangelho e contar a história. Recentemente estava dando uma palestra lá na nona igreja, eles fizeram uma conferência, a quinta conferência de aconselhamento bíblico. Eu fui dar lá a introdução, e o que eu falei, irmãos, porque às vezes nós não estamos em contato constante com a Escritura Sagrada, não estamos tão providos assim. Aí quando nos vem uma dificuldade na igreja, nós pulamos fora. Por exemplo, nós falamos muito de futebol, nós falamos muito de política, mas quando alguém vem com um problema, nós pulamos fora ou delegamos outro para resolver o problema. Quando nós iremos todos ser conselheiros, nós iremos passar adiante, né, a experiência da palavra de Deus, não tanto a nossa experiência, mas a experiência da palavra de Deus, a história da palavra de Deus. E o comentarista diz o seguinte, é como Estevão, né? Como é que Estevão fez? Vocês já leram o discurso de Estevão lá no capítulo 7 de Atos? Gente, interessante. O Estevão passando cada momento da história. Aí outro dia eu falei para os meus alunos lá no seminário, né? Gente, eu não entendia por que o Estevão me falando de cada momento da história. Para que isso? Mas sabe por que o Estevão falou de cada momento da história? Cada momento. É que ele estava falando que os judeus estavam adorando, idolatrando o templo de Israel. E ele vinha falando que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Ele vinha falando de Cristo, que é a casa das casas, o templo inviolado, que não se viola mais. E quando o Estevão vai falando, ele vai contando a história. Olha como Deus estava lá na sarça, fora de um templo. Olha como Deus estava com Abraão, fora de um templo.
Olha como Deus apareceu lá no Egito, fora de um templo. Ele vem caminhando a história, mostrando como é que esse Deus é um Deus que não se limita a um templo de 4 paredes. Muito legal. Não é à toa que ele contou aquele. Que história, senão, que legal essa história aqui, mas ela conecta com a ideia de que estão relatando Moisés, a lei e o templo. Né? Ele contou a história todinha para mostrar as andanças de Deus extra-templo. Olha lá, agora dessa percebe isso lá, as andanças de Deus. Quem me ajudou a ver isso foi o comentário quando eu preguei Atos dos Apóstolos lá na nossa igreja durante 2 anos, usando especialmente um comentário muito bom do John Stott. Ele fez eles, gente, não é apenas uma mera história, ele está contando isso aqui para poder explicar isso aqui, ó, para eles. Isso aqui. Ele conta uma história assim, bem pormenorizada, né? Que às vezes a gente não quer contar, porque a gente não tem conteúdo, porque a gente não lê um pouco mais a Escritura para poder ter mais conteúdo para poder compartilhar, né? Então, trazendo a história, ele traz a história do Egito a Salomão. E o que ele está fazendo aqui? O salmista, do Egito a Salomão. Mas igual Estevão fez lá, né? E aliás, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele usou messianicamente, sabia que Jesus usou messianicamente esse texto aqui? Né? Diz aqui a palavra, né? Que nós vamos contar isso, abrirei os meus lábios em palavras. Jesus citou esse texto aqui para mostrar como é que era a didática dele. Ele vai citar exatamente o Salmo 78, lá Mateus 13:35. Abrirei os meus lábios em palavras. Então Jesus contava aquelas histórias e contava de uma maneira muito didática, né? Ilustrativa, mas sempre com aquela ideia redentora. Né? Então, meus irmãos, qual que é a ideia? Repetir, repetir, repetir. Zé Carlos, lá em Teologia do Culto, alguns falam assim, pastor, mas nosso culto é sempre repetitivo, e vai ser assim até o final. Nós vamos alegremente, uma diferençazinha ou outra num culto ou outro, mas nós vamos contar sempre a história da redenção até Jesus voltar. Como disse o Dr. Shedd no livro dele, Adoração Bíblica, né? Então, o indivíduo assistiu lá a vitória do seu time, futebol americano, e assistiu o vídeo ali trocentas vezes. Que maravilha, né? O meu time, né? Então, o Dr. Shedd diz isso, né? E então nós vamos contar isso a vida inteira, até Jesus voltar. E nós não podemos descansar. Porque se um dia, porque se nós nos descansarmos, na mesa casa, vai ser aquilo que Malaquias denunciou dos sacerdotes, lá no livro do profeta Malaquias, né? Que canseira, que enfado, né? Aí o doutor Augusto Nicodemo responde assim, Malaquias assim, será que não tem ninguém para o último, fecha a porta, não tem, vamos embora. Que nós vamos repetir essa história. Agora é óbvio, tenha atenção, por que muitas vezes nós sentimos tédio? Porque nós não nos preparamos no sábado adequadamente, nós não oramos para vir para o culto, nós não lemos a Escritura durante a semana para vir para o culto, a gente fica com tédio mesmo, o pastor fala demais, né? Nossa, então é isso, nós vamos ter um preparo para o santo culto, né? Porque nós vamos repetir a mesma história, a história da redenção, repetir as verdades do Evangelho. Então as gerações posteriores vão ter que conhecer por essa repetição. Então, deixa eu te falar uma coisa, o conhecimento bíblico dos pais é a maior herança dos filhos. Mas pais que têm pouco envolvimento com a palavra, pouca imersão na palavra, não terão um grande legado para passar adiante. Os pais precisam ter a Escritura no coração mesmo para passar
adiante, né? Então tem aqui um ditado que eu vou citar, que diz assim, olha, as verdades não são piores por serem velhas, né? O que é tradicional pode ser ruim também, mas tem tradição boa e tem que passar para frente. E outra coisa, lenha velha é melhor para se queimar, livros velhos são melhores para se ler, e amigos velhos são aqueles em quem mais podemos confiar. Eu fico tão alegre quando eu me assento perto de uma pessoa idosa que passa as suas experiências bíblicas. Eu tinha prazer quando eu ia lá em Mutum, minha terra, para conversar com meu avô Catulino Gregório Stoffel. Foi presbítero a vida inteira lá em Mutum, morreu com 101 anos e 8 meses. Vovô era bom de conversa pactual. A gente se deleitava em conversar com o meu avô. Que homem! E era comum os pais fazerem isso quando iam para trás com os filhos. Sempre aqui. Exatamente. Senta aqui. Né? O que não ocorre hoje. Né? Menino, senta ali. Em vez de senta aqui, senta ali. Né? Você que não quer muito incômodo, dá o celularzinho para ele. Põe um programinha na televisão. Né? Nós estamos terceirizando. E uma terceirização de pior qualidade possível. Pior qualidade possível. Ainda que didaticamente seja muito forte. Porque a telinha, tanto do celular quanto da televisão ou do vídeo, já repararam que os flashes são rápidos? Percebam bem. Isso é estratégia. Isso é didático. Né? Os flashes são muito rápidos. Então, será que haveria uma riqueza maior, um legado maior do que o tesouro que nós herdamos das Escrituras Sagradas? Né? Então, mais do que conhecimento do passado, é a nossa vida mesmo presente com aquilo que nós temos de acervo do passado. E outra coisa, a ideia do Salmo aqui é que nós passemos com muito entusiasmo, né? Porque ouvimos e aprendemos. O aprendemos pressuposto que a gente se deleitou nesse aprendizado, também fixou-se no nosso coração. Por isso, Deuteronômio 6, estarão no teu coração primeiro, antes de passar para diante. Então, o entusiasmo aqui é muito grande, vai passar para os filhos, vai passar para os netos, para os bisnetos, até Jesus voltar. É o que a gente percebe, por exemplo, naquelas 3 gerações que são citadas por Paulo, lá em 2 Timóteo 3, 14 e 15. A sua avó, Lloyd, a sua mãe, Eunice, e o filho Timóteo. E vocês sabiam, meus irmãos, que provavelmente, o Timóteo tenha passado por um pai pagão? Um pai grego? Algumas indícios. Exato. Ele não sabe se converteu o pai do Timóteo, mas segurou a barra, ou seguraram a barra. A Lloyd, a avó e a Eunice. E o Paulo faz questão de mencionar isso. Paulo faz questão, desde a infância. E para mim, Paulo está já chamando Timóteo, meus irmãos, num mundo não judaizante ali, mas num mundo mais greco-romano. Vocês já pensaram? Num mundo mais, com a cultura mais greco-romana, fora de Israel, talvez na Ásia ou na Europa, então, já com conceitos pagãos, mas uma mãe firme no judaísmo, que é o que eles tinham, né? Antes do cristianismo, uma avó firme no judaísmo, nas convicções dela, da Torá, mesmo no mundo grego, numa cultura diferente, pagã. E a avó e a mãe passando isso para o filho Timóteo. Então, sim. Isso é tão forte quando você lembra de José, lá no Egito. O testemunho que ele dá de Deus é também esse. Ele estava fora. Exatamente. Eu não poderia pecar. Ele não fala assim, coisa pode falar, não. Ele fala, Deus, eu não poderia pecar por Deus. Né? Olha que interessante, está muito forte, né? Arraigado
ou por exemplo, em Daniel, os 3 companheiros, né? Eu não vou me contaminar. Aquela criancinha, se tu conhecesses o meu Deus. Exatamente, é verdade, impressionante. Como que carrega, né, essa transmissão pactual de pai para filho. Então nós nunca devemos nos emudecer quando ao passar a palavra de Deus. Eu vou ler aqui Isaías 59, estou caminhando para o final, Isaías 59, 21, né? Quanto a mim, este é o meu trato com eles, diz o Senhor, o meu Santo Espírito que está sobre vocês, e as minhas palavras que eu pus nas suas bocas, nunca mais se afastarão do povo de Israel, nem de vocês, nem de seus filhos, nem de seus netos, para todo sempre. Sabe o que é isso? Isaías profetizando os dias do Messias. É óbvio que estava falando também da libertação do cativeiro babilônico, mas ao mesmo tempo se projetando lá na frente, no Redentor. E vocês querem ver como isso aqui combina com outro profeta? Jeremias 31, a partir do verso 31. Eu vou fazer com o meu povo uma nova aliança. Eu vou imprimir as minhas leis dentro das suas mentes, do menor ao maior. Meus irmãos, vocês já perceberam como que é a vontade de Deus que nós transmitamos cada vez mais nossas convicções pactuais? Porque estão os profetas. A partir de Jesus, do menor ao maior, todos me conhecerão, porque eu vou imprimir as minhas leis nas suas mentes. Meu Espírito vai fazer isso. O Espírito Santo nos foi dado. Jesus veio. A palavra está completa. Hoje, mais do que nunca, a gente deveria orar: Senhor, por favor, abençoa a minha próxima geração. Eu fico pensando, será que a nossa próxima geração, Reverendo Zé Carlos, vai sobreviver com essa mídia, essa rede eletrônica na mão da meninada? Vocês sabem que o Brasil é um dos grandes consumidores de internet, né? Aproximadamente 8 horas de uso por dia. Meu Deus, será que a nossa próxima geração vai sobreviver? E ele fala assim: eu estabeleci um testemunho em Jacó. Sabe o que é isso? É aliança. É aliança. A posteridade de Abraão seria propagada. Se você pegar Gênesis 18, verso 19: pois eu escolhi quem? Abraão, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Eu ordenei Abraão para ele fazer isso, né? Bom, depois de tudo isso, meus irmãos, caminhando para o final aqui, o Deus do pacto está querendo nos alertar. Alertou lá através de Asaf, e hoje também pela manhã. Vamos ler os versículos 7 e 8 para terminar? Deus quer nos alertar aqui, porque a palavra de Deus é para hoje, né? Ela é dura e eficaz. Lemos juntos, 7 e 8? Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Deus está nos alertando. Nós temos orado todo domingo lá em nosso Ministério de Intercessão, todo domingo às 18 horas, antes do culto. Nós sempre oramos pelos desviados da igreja. São muitos. Meu Deus, nós pais nunca nos formamos nessa faculdade de educar os filhos. Nós somos devedores, né? Devemos pedir perdão por isso. Talvez alguma família aqui tenha alguém perdido. Meu Deus, onde é que rompeu o poeira? Onde? Então a geração, o que Asaf está dizendo, que a geração passada foi muito rebelde. Ele faz um apelo: irmãos, Efraim já se perdeu para lá. Então a geração muito perversa. Mas os pais são instrumentos de propagação do pacto, inclusive do santo culto, meus irmãos, através da palavra de Deus. Então é triste como quando os filhos não são observadores, ou não são bons observadores, ou até bons observadores de coisas ruins. Tem filhos que são muito bons observadores, meus irmãos.
É interessante assim, se em alguns lugares, se os pais são muito firmes, são crentes, eles são caretas, né? Se os pais dão mau testemunho e se dão mal na vida, os filhos também vão na mesma esteira, tendem a ser assim, né? Eu sempre falo, por exemplo, na nossa igreja, por exemplo, dízimo, a gente acha que não é terror no hospital, não é. E sabiam que isso passa de geração em geração? É uma maldição, a falta de fidelidade e generosidade. Nossos filhos penam por não nos vermos, meus irmãos, gratos, fiéis e generosos. E os filhos penam por isso, por essa consequência dos pais, né, em sua infidelidade. Então, a gente tem que pensar nisso aí. Quero citar aqui uma ilustração. Quando eu era pastor da igreja, alguém me contou isso interessante, de dois filhos, né? Dois filhos do mesmo pai, gêmeos, e o pai bebia demais, muito mesmo. E aí, um dos filhos se tornou se tornou mesmo viciado em bebida, né? E perguntava: por que você bebe? Porque meu pai bebe. Aprendi com ele a vida inteira. E aí, perguntava para o outro: por que você não bebe? Eu não bebo porque meu pai bebeu a vida inteira e eu vi a desgraça que tem aqui dentro de casa, né? E eu percebi isso até em relação a não crentes lá em Neves, de alunos nossos. Nós temos aulas lá em Rio das Nevas, minha esposa e eu, por um tempo. Eu via meninos lá, muito bons alunos, que às vezes pegavam a mãe embriagada no meio da rua, meninos honestos, pegavam a mamãe com carinho, mãe bêbada, muitas vezes levaram para casa, né? Você tem os nomes desses alunos. Então, o verso 8 nos alerta, né? E o verso 8, como no início eu disse aqui, 1 Coríntios capítulo 10, né? Especialmente de 7 a 13, o que nós temos lá? Eu vou fazer uma síntese aqui do que temos em 1 Coríntios capítulo 10, de 7 a 10. O Paulo diz assim: olha, essas coisas foram escritas para que vocês não incorrais nos mesmos erros. Erros de quem? De Israel no deserto. E Paulo cita 3 pecados no deserto, né? Murmuração, mais o que? Fornicação, né? Idolatria. 3 pecados que Paulo cita ali: murmuração, fornicação, eles se juntaram com as medianitas lá, né? Quase chegando na terra, né? E também idolatria. E usa uma palavra interessante, isso para exemplo. Exemplo nosso, para que nós não incorramos nos mesmos erros. E até usa a palavra assim: aquele que está em pé, veja aqui, não cai. E o verso 13: não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, nos proverá de livramento, de sorte que eu possa suportar. É o verso 13. Então, Paulo está escrevendo para os coríntios, né? Que havia uns problemas aí em Coríntios sérios, muito sérios. E ele está citando a história de Israel. Vocês não correram nos mesmos erros. E estavam, inclusive, brigando por causa de comida, né? Com bebida, escândalo, né? Cuidado, se escandalizar o seu irmão, primeiro você não faz fazer isso. E lá no dia 1 ele fala assim: quero comais, quero comais. Vou passar isso por outra coisa, vou fazer tudo para a glória de Deus. Então, concluindo, o Senhor deseja preservar o seu povo de geração em geração. Tem que botar o joelho, irmãos, em terra, a boca no pó, e pedir: ó Senhor, se essa geração que está aqui deve ser melhor do que a nossa, tem misericórdia da igreja, né? Abençoa a igreja, Senhor. Abençoa os pais. Os pais não esqueçam o seu papel lá de Efésios 6, né? Ô filhos, em tudo obedecer aos nossos pais, porque isso é grato, né? E então esse é o mandamento com promessa, para que se prolongue os seus dias. Ô pais, não trate seus filhos com amargura, mas criai-os na demonstração do Senhor, lá em Efésios capítulo 6, né? Então a gente pode começar a fazer isso dentro de casa, o culto doméstico, papai e mamãe.
orando com as crianças desde cedo, lendo a Bíblia com elas, pequenas porções. Quando ficarem maiores, podem ler porções maiores, mas comecem assim, né? Comecem assim. Depois os meninos vão tomar gosto e vão ver. Vão ler a Bíblia toda, viu? Creio nisso aí. Então é isso aí. E não se esqueça jamais, né? Vamos celebrar os louvores de Jeová, versículo 4, as maravilhas que ele fez, ou seja, que bênção, né? Que bênção. E finalmente, meus irmãos, nós agora temos a promessa concretizada. Toda essa transmissão pactual era em relação ao descendente. Lá de Gênesis 3,15, a semente da mulher, eu vou levantar um que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, toda essa transmissão pactual que o Azar está pregando aqui, também envolve a promessa, o descendente, de geração em geração. E o descendente veio Jesus. Irmãos, nós temos muito mais agora para comunicar o pacto do que eles, porque eles são as sombras. Nós temos a substância. Essa é a sombra. Nós temos a realidade. É cravar no joelho, né? Senhor, Senhor, ajuda-nos a transmitir o nosso pacto. Senhor, que a minha geração não seja culpada da interrupção desse elo. Não, Senhor, por favor, tem misericórdia. Quero morrer, Senhor, mas por favor, deixa um legado aqui para a minha geração. Que Deus nos abençoe. Amém.